Fala galera, aqui é o professor Luiz de Filosofia. Estou aqui para a sexta aula de Filosofia do segundo ano do ensino médio. Nós vamos falar um pouco ainda da escola de Frankfurt e alguns aspectos importantes aí relacionados à crítica da razão. Lembrando que os frankfurtianos fizeram a crítica, né, apontando que o desenvolvimento da razão atual, ele leva o ser humano a se tornar um escravo do trabalho, leva o ser humano a se tornar escravo do consumismo e, ao mesmo tempo, o conhecimento desenvolvido, em vez de ele ajudar o ser humano a compreender a natureza como a filosofia fazia no seu sentido clássico, agora ela tem o papel de entender a natureza para poder controlá-la. E isso vai fazendo com que o ser humano acaba tomando determinadas atitudes que leva à destruição dele mesmo, implicando em questões éticas, bioéticas, enfim. Mais ou menos essa é a linha que a gente veio discutindo, falando um pouco aí sobre alienação moral, enfim, os temas que a gente veio abordando nas aulas anteriores. O que é legal de falar, né? Bom, o Adorno, que é um frankfurtiano, como a gente falou nas aulas anteriores, ele vai trazer a referência do nazismo e ele vai falar que o nazismo representa a cultura ocidental e a incapacidade que ela tem de humanizar o homem, né? Então, toda a atrocidade que aconteceu dentro do sistema nazista, né? E a questão do antissemitismo, a questão, né, do holocausto, todas as questões fez com que pudesse ter uma reflexão, e os frankfurtianos apontaram, né, justamente o Adorno aí, ele apontou que existe uma certa dificuldade da gente entender o seu ser humano, no ser humano na sua dimensão mais completa. E isso faz com que a gente acaba tendo, isso faz as pessoas acabarem tendo preconceitos, desenvolvendo determinado tipo de pensamento que fere o indivíduo e fere o outro, né? Essa é uma das questões aí discutidas pelo Adorno. Outro ponto interessante é o Horkheimer, quando ele fala de felicidade. Ele vai dizer que a felicidade, na verdade, ela não é vista hoje em dia né, pela visão crítica de mundo como, por exemplo, uma forma positiva, no sentido de que eu tenho que buscar felicidade para eu ser um sujeito melhor, um sujeito... Na verdade, é o contrário. Ele fala que o ser humano está tão condenado às suas condições e desprazeres da vida cotidiana que a liberdade passa a ser uma espécie de esperança para tirar ele desse sofrimento da realidade atual, né? Então, esse sujeito que tá alienado dentro das forças de trabalho, só trabalha e ao mesmo tempo ele não tem lazer, ele cultiva o seu espaço, o seu tempo ocioso para poder se prender a um consumismo, e isso faz com que o ser humano tenha uma ilusão de que ser feliz é você se desprender de tudo isso, né? E isso é perigoso, né? Porque aí a gente vai acabar caindo numa ideia utópica de que a felicidade é algo que é muito difícil de alcançar e a gente para de perceber as coisas importantes da vida, principalmente aquela que faz a gente construir o nosso intelecto para a gente ser uma pessoa melhor, né? Eu queria trazer a referência também do Habermas, né, que é o pensador aí da segunda fase da escola de Frankfurt, como a gente apontou no vídeo anterior. O Habermas, que ele traz de interessante para nós? Primeiro, ele aponta ele faz uma luta a favor da democracia e ao mesmo tempo do multiculturalismo, né? Ele vai nas suas teorias, ele vai tentar propor uma visão de mundo no qual nós possamos ter uma dimensão maior sobre as culturas e compreendê-las melhor. Para isso, ele cria a teoria do agir comunicativo. Primeiro, ele acha que é necessário um modelo de comunicação que busca o entendimento entre os sujeitos aí que se opõem. Então é necessário, segundo ele, que haja uma espécie de modelo de comunicação onde os sujeitos possam dialogar, né, para evitar justamente os intempéries das discussões aí extremistas, como a gente vê, por exemplo, na política. Isso faz com que
esse modelo ele tem o objetivo de buscar no seu discurso um domínio melhor aí da questão da democracia, né? Ou seja, é interessante que esse modelo de comunicação leve o sujeito a ter uma democracia mais desenvolvida, aonde ele possa aprender com os seus diferentes maneiras de estabelecer melhor as relações e ao mesmo tempo apontar os melhores caminhos para a sociedade de se desenvolver, né? Então, olha que interessante, quando você tem numa sociedade discursos que são extremistas, né? Tanto de direita quanto esquerda, não importa agora nesse momento falar sobre isso, mas quando você tem discursos que são extremistas, que não valorizam a democracia, que pedem golpe, né? Um golpe ditatorial, onde fere o princípio dos seres humanos, onde não respeita a saúde das pessoas, onde não respeita, por exemplo, a igualdade entre as pessoas, onde não respeita as diferenças das pessoas, né? É importante que a gente então reflita. É importante que a gente reflita, porque se houver esse tipo de discurso, a gente, como ser ético e sujeito desse mundo que vivemos em sociedade, a gente precisa lutar e precisa que prevaleça uma ideia de coletividade, que é muito importante. Para isso, o Habermas ele fala que a gente tem que pensar que os fatos sociais, né? O que são os fatos sociais? Só para a gente lembrar. O sociólogo Emile Durkheim, que também é filósofo, né? Ele aponta que o fato social é uma espécie de uma maneira de agir que os indivíduos possuem que refletem, por exemplo, determinado grupo social. O que isso quer dizer? Então, se você faz parte de determinado grupo social, você vai pensar como as pessoas desse grupo social que você está inserido. É meio que uma ideia coletiva das pessoas, né? Uma espécie de comportamento coletivo. E ele vai dizer que isso aí não é estático, que ele pode mudar, mas basta que os indivíduos tenham consciência para que esses fatos mudem, né? Então, olha que interessante. Os frankfurtianos vêm apontar, primeiro, que a razão ela está se decompondo, digamos assim, de certa maneira que faz a gente se tornar escravo do nosso trabalho, se tornar escravo do consumismo, e a gente tem que, peraí, não é bem assim. A gente tem que refletir sobre isso. Para isso a gente tem que fugir da alienação, como a gente já veio apontando nas aulas anteriores. E para entender esse processo é necessário primeiro, segundo Habermas, né, de estabelecer uma comunicação onde todas as pessoas entendem os discursos e as culturas para elas poderem, peraí, né? Que eu posso entender que é melhor para mim, né? Isso realmente que eu acredito ou que eu penso é realmente válido a partir do momento que você começa a compreender as outras formas e os outros discursos e você começa a colocar na prática e entender como funciona, você começa a discordar de determinados valores que muitas vezes ficam nebulosos aí, a gente acredita que ele é positivo, mas ele é muito mais negativo para nós do que positivo. Então, para que essa comunicação aconteça, a gente não pode fugir da democracia. Democracia é o caminho politicamente correto para que a gente possa entender as nossas bases. Eu vejo, por exemplo, que as discussões políticas hoje, elas têm um cunho muito interessante que faz com que a gente tenha de forma a perceber, de forma, como que eu vou dizer assim, de uma forma mais sutil, que as pessoas estão se interessando mais, por exemplo, pelos problemas da polis. De forma extrema, tudo bem, mas, por exemplo, se você pensa 10 anos atrás, você não via as discussões nos grupos familiares, etc. E uma dica, tá? Se você acredita num discurso que valoriza a família, e esse discurso é o discurso que faz a sua família se separar, então esse discurso está errado. Eu acho que é uma coisa para se pensar aí, tá? E aí, só para encerrar, né? Então nós temos que começar a questionar esses ideais de grupos que a gente está inserido, né? Bom, se eu sou uma pessoa que gosta de rock, estou dentro do rock,
Tá, eu tenho que aprender sobre o rock, mas ao mesmo tempo eu tenho que abrir a minha mente para eu entender outros gêneros, outros estilos de vida, outra forma que as pessoas têm de encarar o mundo. Tá ok? Então, agradeço aí. Se você curtiu, dá um joinha, dá um toquinho aí no sinal e acompanhe as aulas aí, se inscreve no canal e eu vejo vocês no futuro. Até mais.